Olá a todos novamente. Eu tava fazendo uma live, mas do nada o Instagram derrubou a minha live. Então eu sou brasileiro, não desisto nunca e vou recomeçar do zero. Eu gravei a live anterior, eu estou gravando essa também e vou tentar. Bom, o que aconteceu provavelmente é que eu usei termos muito específicos e ofendi o sentimento de alguém. Então eu vou tentar usar termos genéricos, mas mesmo assim fazendo o esforço de que todos entendam, porque é um assunto muito técnico, né? E eu quero tirar isso. Bom, basicamente, iniciando, eu tenho uma paixão por geopolítica. Essa paixão é derivada muito provavelmente do fato de eu ser filho de uma professora de história que sempre me trouxe instrução nesse sentido. E eu sempre fui muito travado em dar os meus conhecimentos, transbordar. E depois que eu conheci tanto o Pablo Marçal quanto o Tiago e o Nésio, eu fui muito incentivado a botar para fora o que eu sei, né? Então eu estou participando de uma mentoria com um pessoal muito bacana, pessoal junto com uma mentoria do Nésio e do Tiago Rocha. E uma das nossas metas aqui é fazer uma live. Eu vou gravar essa live porque, novamente, não sei se ela vai cair. Bom, do que eu vou falar? Eu vou falar de conflitos modernos e guerra híbrida. Qual que é a importância desse assunto? Bom, antes geopolítica, né? A geopolítica, ela, eu tenho a sensação, eu cheguei à conclusão, na verdade, é uma opinião minha, de que a nossa falta de conhecimento sobre esse assunto, ela traz muita dor, até psicológica, porque nós vemos alguns eventos que estão acontecendo por aí e a gente não consegue entender o porquê. Muitas vezes a gente acha, inclusive, que é fruto de uma política interna e não é. Existe uma influência estrangeira nesse sentido e o fato de a gente não saber disso limita a informação, e quando a gente tem a informação limitada, a gente não consegue fazer o pleno julgamento. E é importante também a gente sempre lidar com o fato, porque fato é irrevogável e ele é soberano. Eu criei um canal de geopolítica para tratar desses assuntos. Eu gosto de reiterar bastante que eu não tenho nenhuma intenção de fazer qualquer provocação no sentido político. Não é um canal com orientação política. Eu tento ser o mais pragmático possível. Eu tenho a minha orientação política, ela é teórica, ela é doutrinária, mas eu faço um esforço diligente e consciente para que isso não contamine minhas análises. E se vocês forem ver bem, quando você lida com o fato, o fato por ser soberano, ele independe de posição política. Então, a posição política vai ter que se adequar ao fato. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando eu falo de influência estrangeira no Brasil, o que a esquerda vai falar? Que é uma manifestação do imperialismo. E eles estão certos. É o termo que eles usaram para se referir à influência estrangeira no Brasil. O pessoal da direita vai usar o termo globalismo, que também está correto, perfeito. Então, veja, são só os termos diferentes, mas se referindo basicamente ao mesmo evento, a influência estrangeira no Brasil. Tá? Eu tenho uma pegada bastante nacionalista, no sentido de pregar o que é o melhor para o Brasil, independentemente de posição política. Eu falo isso, esse é um disclaimer válido, importante, para não começar o chororô e o mimimi. Ah, você é comunista, você é fascista. Porque hoje é muito fácil a gente rotular as pessoas. É sempre o caminho mais simples, né? É o ladeira abaixo. É mais fácil descer do que subir. Então eu convido a todos a pensar livremente, sem preconceito, e para a gente discutir isso. Bom, vamos falar de guerra. O que é guerra? Se eu perguntar o que é guerra, muita gente fecha os olhos, pensa o que é guerra, a pessoa vai falar assim: guerra é tiro, é porrada, é bomba, é tanque de guerra, é heroísmo, é filme de Hollywood. O resgate do soldado Ryan. Ok, essa é uma visão ocidental de guerra. E se essa visão estiver errada? A gente nunca parou para pensar nisso, né? Então veja, o que nós temos aqui no Ocidente é uma visão de guerra que nós chamamos de guerra cinética, é o tiro, porrada e bomba.
Ela é basicamente um botão de liga e desliga, liga e desliga. Estou em paz, estou em guerra. Estou em paz, estou em guerra. Mas se você for para a doutrina militar oriental, principalmente na área da Eurásia, Rússia e China, você vai ver que o conceito de guerra para eles é completamente diferente do nosso. Então, para eles, a guerra não é o tiro, não é a porrada, não é a bomba. São outras armas, muitas delas abstratas e imponderáveis, e que servem para subjugar o inimigo. Então, como que os chineses se referem a isso? Eles se referem a isso ao conceito de guerra total e restrita. Os russos, eles já falam um pouco em operações psicológicas, subversão, e já começam a usar o termo guerra híbrida. O termo guerra híbrida ele se consolidou mesmo aqui no Ocidente. Então, as poucas pessoas que estudam os conflitos não convencionais, a guerra irregular, optou por doutrinariamente, cientificamente, dar o nome de guerra híbrida. E qual que é o problema dessa visão de guerra cinética? Né? Ela é muito derivada da nossa origem greco-romana, na Grécia principalmente, por causa das falanges. Então o que acontecia? Quando os gregos, ou os romanos mesmo, dominavam uma área, a dominação militar ela acabava gerando automaticamente um reflexo político e econômico. Então a gente foi doutrinado a acreditar ao longo dos anos, aqui no Ocidente, de que a solução militar ela era definitiva e ela iria determinar todos os rumos da sociedade em outras áreas. Só que o que acontece? Na visão de muitos estudiosos, esse conceito de guerra ele está muito anacrônico e muito desatualizado. E a gente tem que começar a pensar no uso de novas armas para essa guerra. E eu quero falar um pouco sobre essas armas. Mas antes eu vou provar que guerra cinética, o conceito ocidental, ele está muito desatualizado. Se o conceito de guerra cinética do Ocidente estivesse correto, os Estados Unidos não teriam perdido no Vietnã, não teriam empatado na Coreia, não teriam perdido no Iraque, recentemente, não a Desert Storm, né? E não teriam perdido no Afeganistão. Então veja, Guerra da Coreia, como que a questão foi solucionada? A formação do Paralelo 38 dividiu a Coreia em duas, e hoje você tem Coreia do Sul capitalista desenvolvida, Coreia do Norte comunista, com mais dificuldades econômicas, e que hoje ela é um proxy nuclear da China. Mas foi um empate dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam no Vietnã. Quem já viu as imagens da fuga de Saigon, da embaixada, dos funcionários da embaixada americana fugindo de Saigon, aquilo é impressionante, né? Eles perderam também no Iraque. Prova disso é que eles delegaram a segurança do Iraque para os curdos, principalmente o YPG e o PKK, o que fomentou inclusive a formação do ISIS, o Estado Islâmico. Vou tratar disso no futuro, é um assunto muito interessante. E tem, enfim, tem reflexos aqui no Brasil isso, pouca gente sabe. E os Estados Unidos também perderam no Afeganistão recentemente, logo que o governo Joe Biden assumiu, ele fez aquela saída atribulada, né, toda atrapalhada do Afeganistão, aquelas cenas que viralizaram o mundo dos afegãos desesperados, segurando nos aviões e tentando fugir, né? Veja, o Afeganistão é um exemplo muito importante porque o exército mais poderoso e tecnológico do mundo perdeu para um bando de soldados famintos que andavam de sandália e que usavam como armamento mais moderno um Smile 27, né? Não tinha nada de fuzil 762, M4A1, enfim. Helicóptero, drone, míssil. E chutaram os americanos de lá, assim como os vietnamitas fizeram e os iraquianos fizeram, embora o Obama tenha conseguido dar um ar de vitória. Quais são essas armas modernas e que influenciam nos governos, nas guerras hoje? Eu vou falar de uma antes, que ela, querendo ou não, ela está em voga hoje, a gente não sabe muito, não ouve falar disso. Nós temos a guerra da Ucrânia hoje, certo? Então é um conflito bélico na doutrina tradicional. Só que tem uma região da Ucrânia que optou por lutar com os russos.
E por que isso aconteceu? Porque em 2014, quando teve o Maidan, a Euromaidan, o Yanukovych caiu, depois de todo aquele problema envolvendo a Revolução Colorida em Kiev. O Yanukovych caiu, e no período entre ele cair e assumir um novo presidente, o Vladimir Putin adotou uma tática de guerra híbrida chamada passaportização. Então o que ele fez? Ele começou a entregar passaportes para as comunidades russófonas na região da Ucrânia, que fazia divisa com a Rússia. Consequência prática, essas pessoas que se identificavam, que nasceram provavelmente como ucranianas, elas passaram a se identificar como russas, e hoje elas lutam com os russos. Então veja, um movimento que começou em 2014, teve seu paramount, seu cume hoje, com parte da população ucraniana lutando contra a própria Ucrânia. Ele conseguiu dividir a sociedade. Essa arma de guerra ela é relativamente recente, mas ela é muito eficiente. Veja que não foi necessário disparar um tiro para isso. Você desestabilizou a sociedade ao entregar um documento. Isso é uma arma de guerra, tá? Outra arma de guerra moderna é a cyber warfare, a guerra cibernética. Nós estamos tomando um pouco mais de consciência disso agora, principalmente com o advento da internet, né? Mas, recentemente, para quem se lembra, 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós tivemos o caso da Colonial Pipeline. Era uma distribuidora de energia na costa leste dos Estados Unidos, ela distribuía quase 40% da energia para a costa leste, e ela sofreu um ataque hacker que, em tese, foi atribuído aos russos. É impressionante como conseguem chegar a essa conclusão tão rapidamente, né? Enfim, a operação da Colonial Pipeline ficou parada por quase 2 semanas. Se eu não me engano, foram 12 dias, quase 2 semanas. E nesse momento, os Estados Unidos se viram numa encruzilhada, né? Veja, uma arma de guerra não convencional, a qual aparentemente eles não estão preparados, conseguiu parar a produção de energia deles em uma boa parte da costa leste. Então é o uso de uma arma tecnológica para fins bélicos. Perdão, sem disparar um tiro. Então, nós falamos aqui da passaportização, né? E da cibernética. Eu quero falar de uma arma de guerra que está muito em voga hoje, no Brasil principalmente, mas eu acho que a minha primeira live foi derrubada por causa disso, então eu vou falar em termos bem genéricos, tá? Porque eu não quero que essa live caia. Qual que é essa arma? É lawfare, é o uso de um instrumento jurídico para sabotar um país. Então quando você vai votar, por exemplo, nos seus representantes, você vota nas pessoas que você acredita conforme sua ideologia. Esquerda, direita, centro, enfim. Então, dos 513 deputados, na última legislatura nós tivemos um partido no Brasil que ganhou 2 ou 3 cadeiras. Ou seja, eles eram amplamente minoritários na representatividade democrática do Brasil. Mas o que eles faziam? Eles entravam com ações numa corte brasileira, essa corte concedia o pedido deles e eles paravam, por exemplo, projetos do Poder Executivo. Então nós tivemos casos de linhas férreas no Brasil, cuja obra foi parada por uma determinação do Supremo, de uma corte superior. É o Supremo, eu falo o Supremo Tribunal Romeno, tá? Tem nada a ver com o Brasil. Então, uma corte brasileira deferiu um pedido para impedir a construção de uma ferrovia com base no pedido de um partido basicamente nanico. Então veja, como é que um partido com 2 ou 3 deputados consegue tanto poder? De onde vem esse lastro de poder? Essa é a pergunta que fica. Imagina, vamos fazer uma suposição de que esse partido
recebe verba irregular de um país estrangeiro que não quer ver o Brasil desenvolvido. Ou seja, a construção dessa ferrovia iria melhorar toda a nossa capacidade de escoamento, todo o nosso potencial logístico. Isso não é bom para um país que é concorrente do Brasil. Esse país financia um partido, esse partido entra com ações numa corte brasileira e essa corte impede a construção de uma obra, por exemplo, que seria boa para o desenvolvimento nacional. Só teórico, tá? Ok? Mas veja, a lawfare, ela é uma arma de guerra. Ela é muito utilizada. Eu vou fazer vídeos só sobre lawfare. E vou usar exemplos que aconteceram no estrangeiro para evitar que a live caia. Mas vejam, é uma arma não convencional que usa dos instrumentos jurídicos previstos num ordenamento, muitas vezes ancorado ou não na Constituição, né? No caso brasileiro, a Constituição virou de interpretação fluida, o que gera insegurança jurídica absurda. Mas você impede o desenvolvimento do país sem disparar um tiro, utilizando os instrumentos jurídicos. Isso é uma arma de guerra muito eficiente. Uma outra arma de guerra que eu gosto bastante de estudar é o uso das armas migratórias. Então, é você forçar a saída da população de um país para que ela vá para um outro país, e o custo econômico dessa migração, imigração, emigração, ela coloque as contas do país inimigo em perigo. Então vamos dar o exemplo da guerra da Ucrânia. Pelos dados oficiais, cerca de 20% da população ucraniana já saiu de território nacional, território ucraniano, e migrou para a Europa. Imagina todas essas pessoas, essas milhões de pessoas, entrando em países mais pobres da Europa, como Portugal, ou talvez Espanha. Vamos falar também de países ricos como a Alemanha. Eles têm um custo social que é considerável, muito derivado, inclusive, dos programas assistenciais. O que a gente aqui no Brasil entenderia como ou o INSS, o previdenciário, ou o LOAS, que é o assistencial. Então, essa onda migratória vai gerar sem-teto, vai gerar desabrigados, que precisam ser socorridos pelo país que os acolheu. Isso gera uma conta, né? E esse custo é altíssimo. E beira a casa dos bilhões de euros, no caso da guerra da Ucrânia. Então, a imigração ela é uma arma de destruição em massa, talvez mais poderosa que uma arma atômica. Então o pessoal fica muito preocupado com o holocausto nuclear e não pensa, por exemplo, no uso de uma arma migratória. Veja, por exemplo, o Erdogan na Turquia, depois que ele entrou para a OTAN, que eles entraram para a OTAN, ele começou a adotar uma postura de negociar com a Europa nesse sentido. Então, ele segura os refugiados, principalmente da África, que tentam entrar na Europa, ele vai segurando isso, mas, em contrapartida, ele exige alguma contraprestação por parte dos europeus. E se os europeus eventualmente resistirem muito, ele ameaça abrir as comportas e esses imigrantes vão entrar em território europeu. E aí vem inequivocadamente esse custo que é inerente ao aumento da migração. Quem quiser ler sobre isso, eu recomendo muito um livro chamado Weapons of Mass Migration, da Kelly Greenhill. Esse livro é fantástico, fantástico e buga a cabeça. A migração, portanto, ela também é uma arma de guerra e caracterizada até como arma de destruição em massa. Uma arma muito eficiente também, talvez das mais, é a desinformação. Existe uma frase, né, que o pessoal fala: a primeira vítima da guerra é a verdade.
e essa frase é verdadeira, e a desinformação ela consegue desestruturar uma sociedade de forma absurda. Porque o que acontece? Na base, o que a desinformação faz? Ela transforma teoria em fato, fato em teoria, e ela colabora, inclusive, para uma técnica chamada inversão do acidente. O que é a inversão do acidente? É você tratar a regra como exceção e a exceção como regra. Mas vamos falar, eu estou evitando falar muito prático, né? Pragmático, para a live não ser derrubada. Então, aspecto bem teórico. Então, o que acontece com a desinformação? Você vai propugnar informações falsas que, de alguma forma, elas desestabilizam o seu oponente, ou elas colaboram para a adoção de uma doutrina que não é verdadeira. Onde nós vemos muita desinformação? Nós vemos em filmes, tá? Se você ligar nesses streamings, eu não vou falar o nome de um, mas é uma vermelhinha. Tum-tum. Você vai ver que todo filme deles, produção própria, os primeiros 10 minutos de filme, pode fazer essa conta, às vezes até menos, em 2 minutos você já vê uma propaganda muito forte, ou às vezes uma propaganda sutil, sobre algum aspecto doutrinário. Pouca gente sabe, alguns desses streamings, eles estão sob controle acionário de empresas ou de grupos orientais. Então, eles conseguem orientar a política, até do roteiro a ser utilizado no filme, para fazer propaganda. Tem um filme que eu gosto muito, eu recomendo que vejam. É um filme de ação, bem legal o filme, é para se distrair. Chamado O Dia do Atentado. É com Mark Wahlberg. Esse filme é muito interessante, porque vocês vão ver, se prestar atenção, que é basicamente um panfletário do Partido Democrata. Fica evidente isso. Tem uma cena, não querendo dar spoiler, não vou dar spoiler, tem uma cena, depois do atentado, que a polícia vai atrás dos terroristas, e o filme deixa delicadamente a mensagem de que os policiais não estão conseguindo capturar os terroristas por culpa do Partido Republicano. Tá? A última cena do filme é basicamente um ode ao Partido Democrata. Então o filme consegue, de forma bem delicada, bem sutil, num ajuste muito fino, induzir a pessoa de que os democratas são bons, os republicanos são ruins. É a luta do bem contra o mal. Tem um livro que eu li um dia desses, e foi um esforço eu terminar, Como as Democracias Morrem. Esse filme também, ele é um panfletário do Partido Democrata. Então você lê esse livro, e basicamente esse livro é uma propaganda democrata pura. Muito com base em especulação e desvirtuando fatos. Então, basicamente, o livro aponta a ideia de que as democracias no mundo ocidental estão morrendo, e a solução que o livro dá, acreditem se quiser, é que a diminuição popular no processo democrático vai melhorar a democracia. Então vamos tirar o povo, que a democracia melhora. E é basicamente assim, a gente vai lendo, os democratas estão sempre corretos e os republicanos estão sempre errados. É pura propaganda. É muito interessante esse livro porque eles adotam como pressupostos alguns fatos que até hoje nós não sabemos se são verdadeiros. Então, o livro foi publicado logo depois daquele escândalo que dizia que os russos tinham influenciado a eleição americana para permitir que o Donald Trump assumisse o poder. Só que nós temos um problema aqui, né? À época, isso já não havia sido comprovado. Hoje, isso não é comprovado. Existe um indício muito forte, inclusive, de que essa alegação ela é falsa e que ela partiu do seio do Partido Democrata, por ordem da Hillary ou do Bill Clinton. Que o clã Clinton, para quem não sabe, ainda dá muito pitaco no Partido Democrata. Então a gente tem, hoje, em 2023, um fato que nós não sabemos se é verdade, se houve influência russa ou não nas eleições. O livro parte do pressuposto de que isso é uma verdade absoluta e aduz que
os russos favoreceram os republicanos. Agora veja, isso vai ficar como registro histórico. Então as gerações futuras provavelmente vão ser induzidas a ler esse livro e vão acreditar nisso como uma verdade absoluta, sendo que até hoje isso não foi desvelado como verdadeiro, né? Revelado como verdadeiro. Então é uma peça também de desinformação. Tá? Nós temos a propaganda, essa é muito eficiente. Para quem quiser saber sobre desinformação, eu recomendo muito um livro chamado Desinformação, do Ion Pachepa. Ele foi um oficial soviético na época da Guerra Fria. E o Pachepa, ele era tenente-coronel do exército romeno. E ele subiu na hierarquia muito rápido e o Ceausescu ficou muito próximo dele. E gostava muito dele. Mas ele não gostava das táticas utilizadas. Ele acabou desertando para os Estados Unidos, e ele escreveu esse livro mostrando as táticas que eles usavam na época do KGB para essas peças de desinformação. É fantástico o livro, muito bom. E os russos são fantásticos, eles têm o domínio dessa técnica com primor mesmo. E é sempre importante falar, né, na geopolítica a gente não lida com isso de um ponto de vista moral, tá? É puramente técnico. Então aqui não tem um julgamento se é certo ou errado. É só que eles acabaram desenvolvendo esse know-how e o Pachepa explica muito como isso acontece. Tem um outro livro que eu recomendo muito, é o Subversion, do Bezmenov, também um oficial russo. Ele desertou quando ele estava na Índia, ele estava participando de uma operação de desestabilização da Índia. Ele acabou desertando e escreveu o livro. E o livro dele é basicamente, até hoje, o manual do FSB para a desestruturação de sociedades. Então, você vê muito bem, assim, muito claro o checklist que eles fazem para ver se está dando certo. Esse livro é assustador porque você consegue ver mais ou menos o nível em que o país está de desestabilização. E eu vou falar, o Brasil está num caminho bem ruim, tá? Mas veja, é o uso de outras armas não convencionais, fora do contexto de guerra cinética, dentro de um contexto de guerra híbrida, guerra não convencional, que tem muito mais eficiência do que o tiro, a porrada e a bomba. Eu quero fazer um vídeo no futuro falando de outras armas, eu quero falar de armas econômicas, operações psicológicas, alguns aplicativos de celular que estão sendo muito utilizados e são armas de guerra poderosíssimas, porque elas estão diminuindo o QI das pessoas e a capacidade analítica e técnica. Eu vou falar mais disso. Eu quero falar mais de propaganda e desinformação. Corrupção de linguagem também é uma arma, está muito em moda hoje, né? Nós sabemos. É uma arma que provavelmente foi inventada no eixo eurasiano, e os russos utilizam ela com muita eficiência em países estrangeiros que eles querem desestabilizar. Os cubanos também são muito bons nisso. Eu quero falar ainda de inversão do Ocidente. Essa arma é fora de série, muito eficiente. Eu quero falar de ONGs, de think tanks e de ESG. Mas fica para o futuro. Eu vou encerrar a live, eu estou com medo de falar muito e ela cair novamente. Eu quero que pelo menos ela fique registrada. Muito obrigado a todos que participaram. E agradeço demais, é um projeto novo aí. Agradeço aí, o Diego acabou de entrar. Obrigado, Diego, pela força. Agradeço também ao Nézio e ao Thiago Rocha. E vamos para cima. Vou fazer uma segunda live no futuro falando das outras armas que eu não tratei nesse vídeo. Evitar a queda da live, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço.